Good morning, class. Bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje estudaremos o módulo 6, que está lá na página 31 do material. Aqui no módulo 6 temos o título Continents, Nature and Animals, ou seja, continentes, natureza e animais. Muito bem. Aqui abaixo temos 3 tópicos. Eu vou fazer a leitura e vocês em seguida vão estar respondendo. Então, vocês vão precisar pausar o vídeo para estar colocando a resposta. Eu sei que o espaço aqui é bem pequeno, mas procurem responder em algum lugar aqui, algum cantinho do material, ok? Vamos lá. Do you like wild animals? Ou seja, você gosta de animais selvagens? A palavrinha-chave, a nossa palavrinha mais importante deste módulo é essa aqui, ó. Wild animals, que é que quando a gente lê, isso aqui parece que se mistura. Olha aqui, ó, wild animals, ou seja, fica parecido só com uma palavra, wild animals. Isso significa animais selvagens, que é o que a gente vai estar estudando neste módulo. Novamente, do you like wild animals? Você gosta de animais selvagens? Aí coloquem a resposta bem aqui, ó. Sim, eu gosto de animais selvagens, ou não, eu não gosto de animais selvagens. A resposta tem que ser deste jeito, ok? Senão, quando vocês forem voltar aqui, a pergunta não vai ficar compreendido. Se você colocar, por exemplo, só sim. Ah, mas por que sim? O que está escrito aqui? Aí, por esse motivo, vocês vão colocar respostas longas, ok? Segundo tópico. What is your favorite wild animals? Qual é o seu animal selvagem favorito? Aqui temos 4 exemplos de animais selvagens. Na outra página a gente vai ver outros exemplos, ok? Outras imagens de wild animals, ou seja, animais selvagens. Último tópico. Which continent does it belong to? Olha aqui, ó. A gente estudou no módulo anterior um pouquinho sobre os continentes. A gente chegou a fazer algumas atividades. Aqui a gente vai precisar saber desse conteúdo para especificar de onde cada animalzinho pertence, ok? Aqui a pergunta é which continent does it belong to? A qual continente esses animais pertencem? Vamos ler aqui embaixo. The animals and their continents, ou seja, os animais e seus continentes. What are the typical animals in each continent? Qual é o animal típico em cada continente? Olha aqui, ó. Aqui vocês vão colocar a resposta. Pode ser em português ou em inglês, como está bem aqui no material de vocês. Write the names of the animal and the continent where it's from under the picture. Aqui está falando justamente para você colocar o nome do animal e o continente a qual ele pertence. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Olha aqui, ó. O primeiro animal é o cervo, que aparece aqui, ó. The deer is from Europe, ou seja, se vocês quiserem colocar a resposta em português, não tem problema. Olha aqui, ó. O cervo, o continente dele é europeu, ou seja, ele é da Europa. Segunda imagem é um urso polar. Olha o que está escrito. The polar bear, essa palavra aqui significa urso, ou seja, urso polar. O urso polar é da Antártica. Aí vocês, se quiserem colocar em inglês ou em português, como eu estou falando para vocês, podem colocar, ok? O urso polar é da Antártica. Terceiro animalzinho é o tamanduá. Deixa eu aumentar aqui. Perfeito. Olha aqui, ó. The anteater is from America, ou seja, o tamanduá é da América. Como a gente percebe esses animaizinhos aqui presentes no Brasil, da América. A última imagem temos o panda, que em inglês é panda. Escreve da mesma forma, só que a leitura é diferente. A gente fala o A com som de E, panda, panda. Ou seja, olha de onde é, da Ásia. O continente a qual o panda pertence é qual? A Ásia, muito bem. Agora na próxima página temos outros animais também. Temos o pinguim, a girafa, o canguru, o elefante, não é? O gorila. Agora eu vou dar um zoom para a gente perceber a resposta. Olha aqui, ó. O pinguim, ele pertence a qual continente? Antártica. Aí vocês coloquem lá. O pinguim pertence à Antártica. Ou da forma que está aqui em inglês. Ok? Eu quero tudo respondido. A próxima imagem é a girafa. Girafa em inglês é giraffe. Olha aqui, ó. Giraffe. Giraffe. De onde é? É da África, o continente. Próximo é o kangaroo. Kangaroo. Esse animal a gente fala kangaroo, ou seja, canguru. Ele é de qual continente? Oceania.
Abaixo do canguru temos o elephant. O elephant, vamos ver a qual continente ele pertence. Ele pertence à África, ao continente africano e o continente asiático, como está aí na resposta. Aqui mais abaixo temos esse animalzinho, que ele pertence à América do Sul. Vocês sabem qual é esse bichinho? É a onça, né? Aqui está escrito a onça. Aí vocês vão colocar qual continente pertence a esse animal. No caso, América do Sul. Próximo animalzinho é o gorila. O gorila pertence ao continente africano também. Igual esses outros animais. Igual esse animal aqui que a gente viu anteriormente, por exemplo. A penúltima imagem, temos o búfalo. Pertence ao continente norte-americano, ok? Pertence ao continente norte-americano. E por último temos o koala, que pertence ao continente da Oceania, ok? Agora, terminando essa atividade, vamos para a próxima página. Lembrando que sempre quando tivermos essa palavra grammar, significa que a gente vai pausar um pouquinho o conteúdo para a gente ver a parte gramatical, ok? Da língua inglesa. Na parte gramatical, nesse momento a gente vai estudar sobre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Então, eu quero que vocês coloquem a tradução. Essa primeira partícula, essa primeira parte gramatical, significa adjetivo possessivo. Coloca aqui acima. A segunda parte é pronome possessivo. Aqui temos esses pronomes que eu falei. Nesta coluna estão as pessoas, aqui os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Vamos primeiro começar com as pessoas. Temos aqui eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Eu pulei esse daqui porque ele vai ser usado para coisas ou animais, tá bom? Então, a gente vai separar ele um pouquinho, a gente não vai usar ele. Porque em português não temos esse pronome. Vamos ver somente o que temos em português. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Se você não conseguiu pegar, volta o vídeo, pausa, dá um pause e coloque em português esses pronomes. Agora vamos ler em inglês. I, you, he, she, we, you, they. Novamente. I, you, he, she, we, you, they. Ou seja, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Aqui temos os pronomes pessoais, ou seja, os subject. Essa palavra subject significa pronomes pessoais. Segunda coluna temos os adjetivos possessivos, que em português ficaria... Lembra que adjetivo possessivo, olha qual é o nome, é possessivo, ele vai expressar a posse, ou seja, meu, teu, dele, dela, nós, seus, deles ou delas. Não esqueçam, os adjetivos possessivos vão expressar a posse, por isso do nome possessivo, ok? Mais uma vez, meu, coloca lá em português aqui ao lado, teu, dele, dela, aí novamente vamos pular esse daqui, ó. Nossos, seus, deles ou delas, ok? Aí coloca em português, volta e dá um pause e coloca tudo em português. Agora vamos para os pronomes possessivos. Meu, seu, dele, dela, nosso, seus, deles ou delas. Ah, professor, mas não é o mesmo, não é a mesma tradução? Exatamente, gente. Olha aqui, ó. Para a gente entender, para não confundir a cabeça de vocês, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos têm a mesma tradução, só que a utilização vai ser de forma diferente, ok? Por exemplo, o my é meu. O mine, que escreve diferente, é meu também. Olha essa outra palavrinha aqui, ó. Your é seu. Yours também é seu. Aqui vai ser dele, dele, dela, dela, nosso, seu, deles ou delas, Professor, se é a mesma coisa, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou entender a aplicação e a diferença desses pronomes aqui, ó? A diferença é o seguinte, o my, esses adjetivos possessivos, a gente vai precisar ter um substantivo para usá-los. Então, a gente só vai usar esses adjetivos possessivos se tivermos um substantivo. Como assim? Caneta, lápis, borracha, caderno,
carro, bicicleta. Então, se tivermos na frase um substantivo, vai ser essa coluna, a segunda coluna. Se não tivermos, vai ser essa daqui. Professor, eu ainda não entendi. Então, para ficar mais fácil, é o seguinte. Em inglês, existe dois, entre aspas, dois meu, vai ter duas palavrinhas que é seu, dele, dela. Mas como é que eu vou entender isso aqui? Ó? Vai ter um meu que vai estar no final da frase, que é esse. E o meu que vai estar no começo ou no meio. Vamos tentar entender aí, ó. Vai ter o meu que vai ser colocado no final da frase e o meu do começo ou no meio. Vai ter um seu no começo ou no meio e um seu que sempre vai ser usado no final. Por exemplo, se eu falo assim, esse caderno é seu, esse caderno é seu. O seu está no começo, no meio e no final. No final, se você respondeu no final, olha, esse caderno é seu. Então, você vai colocar esse seu, que é o seu, que é o do final, ok? Você não vai colocar isso aqui, ó. Outro exemplo, esse é seu amigo, o seu está no final? Não, ele está no meio, então vai ser esse daqui, ó. Agora, se eu quiser colocar, lembra, começo e meio, esse aqui vai ser usado no final. É por isso que a gente tem que entender. Esses pronomes têm a mesma tradução, só que o uso é diferente. A segunda coluna vai ser usado quando você quiser uma aplicação no começo ou no meio. Aqui vai ser sempre no final. Por exemplo, se eu falo, isso é meu. O meu está no começo, no meio ou no final. Olha a frase, isso é meu. O meu aí nessa frase está no final. Então eu tenho que usar o meu do final. Não esqueça, essa coluna são dos pronomes que a gente usa no final. E esse daqui que a gente usa no começo ou no meio. Outro exemplo, essa amiga é minha, por exemplo. Essa amiga é minha. Minha está no final. Então, a gente vai usar essa palavrinha aqui, ó, essa coluna. Outra forma de colocar essa frase. Essa é minha amiga. Minha está no final agora, como no exemplo anterior. Olha o exemplo anterior. Essa amiga é minha. Minha está no final. Então, é essa coluna aqui, ó. Essa é minha amiga. Agora, minha não está no final, está no meio. Então, vai ser essa bem aqui, ó. Não esqueçam, gente. Os adjetivos possessivos vão ser usados no começo ou no meio. Os pronomes possessivos vão ser usados no final, ok? Vão ser usados no final. E eles têm a mesma tradução. Olha aqui para baixo. The possessive adjectives are used only with a noun. Os adjetivos possessivos, que são esses aqui, ó, que a gente usa no começo ou no meio, está dizendo o seguinte, eles serão usados somente com um substantivo, que foi o que eu falei para vocês. E a outra explicação, eu falei que eles vão ser usados quando tivermos que colocar no começo ou no meio. Por exemplo, professor, tem uma frase lá. Vamos ver se vocês entenderam. Tem uma frase. Você vai ter que completar com um desses pronomes aqui, ó, com um desses possessivos. Você vai ter que completar. Aí temos uma determinada frase e no final tem um espaço. Aí está entre parênteses para você colocar aí, ó. No final, você tem que colocar o meu, por exemplo. Está entre parênteses meu e a frase, o espaço está lá no final. Você vai usar o meu desta coluna ou desta outra coluna? Daqui, ó, você vai procurar o meu nesta coluna, que é esse primeiro. Por que nessa? Porque esse é o meu do final. Agora temos uma frase, uma determinada frase, no meio dela tem um espaço, aí tem um parêntese e continua a frase. Esse espaço no meio está escrito dela. Você vai usar o dela desta coluna ou desta coluna? Desta coluna. Por que desta coluna? Porque essa aqui é usado, são os pronomes, são os possessivos usados no começo ou no meio. Você só usa desta coluna quando for no final. Ok? Vamos aqui, ó. The possessive pronouns are used alone without noun. Olha aqui, ó. Aqui está dizendo que os pronomes possessivos são usados sem um substantivo. Aqui a definição no material de vocês está dizendo o seguinte: os adjetivos possessivos são utilizados quando temos um substantivo, e esse outro são utilizados quando não temos um substantivo. Então, para ficar bem claro, coloquem isso na cabeça de vocês. Os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos têm a mesma tradução, só que os adjetivos possessivos vão ser usados quando tivermos um substantivo, e os pronomes possessivos vão ser usados quando não tivermos um substantivo. Outra explicação. Esses adjetivos possessivos vão ser usados no começo ou no meio. E esses pronomes possessivos vão ser usados sempre no final das frases, ok? Então, vamos para a nossa próxima página.
Agora vamos na seção checkpoint. A seção checkpoint, deixa eu olhar aqui para vocês, está na página 39, ok? Para vocês não se perderem. Aqui está dizendo o seguinte: complete o diálogo usando o adjetivo possessivo e os pronomes possessivos, ok? Aqui temos o seguinte: is this, aí temos a resposta your pencil case, mas por que é your? Por que está escrito your? Porque é o seguinte, olha aqui, ó, vamos lá para a coluna. A resposta foi do pronome que ele é usado no meio, né? Ele não está no começo, não está no final, ele está no meio. Vamos ver a coluna que pertence lá, que colocam no meio. Vamos lá. É essa bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa palavra. Y-O-U-R. O que eu falei para vocês? Essa coluna, a gente vai utilizar ela para quando quisermos colocar o possessivo que se encontra no começo ou no meio. E esse daqui que se encontra no final da frase, ok? No caso, a primeira resposta é essa, Y-O-U-R, porque é a coluna dos possessivos que devem estar no começo ou no meio. Vamos voltar lá. Olha aqui, no caso, ele está no meio da frase. A frase começa aqui, está bem aqui no meio da frase. Por isso que a gente usa esse daqui, ó. Agora o próximo, John. Olha o que é falado aqui, ó. Não, isso não é meu. Não, isso não é meu. O pronome aqui, lembrando que esse your é seu, ok? Esse aqui é meu. Por que foi usado o meu? Porque ele é o meu. Olha o ponto aqui, ó. Finalizou uma oração, finalizou uma frase. Então, o meu de finalização é M-I-N-E. Olha aqui, ó. M-I-N-E. Quando você finaliza uma frase, você coloca esse aqui, ó. Uma coisa bem simples. Se não tivesse um ponto aqui, ó, aí seria esse outro aqui, ó, M-Y. Mas como a frase está terminando, vai ser esse M-I-N-E. Assim como eu falei para vocês. Se eu falo, isso é meu, ponto. Ali já ponto, parágrafo, acabou o que a pessoa falou. Isso é meu. Então, o meu de finalização, o meu que fica no final da frase é esse aqui, ó. Esse daqui, da terceira coluna. Agora, esse é o meu laptop. Olha, o meu não está no final, então vai ser esse daqui. Não esqueçam, gente. Começo e meio das frases e final das frases, ok? Agora vamos para a seção das atividades. A seção das atividades é referente ao módulo 6. Não está muito difícil. Está lá na página, deixa eu ver aqui para vocês, página 37. Ok? Na página 37, como vocês veem aí, podem ver, nós já temos a associação, já está sendo ligado. Vamos só responder algumas questões aqui, ó. Olha aqui, ó. Match the questions with the answer. Associe essas respostas com as perguntinhas, com as questões. Vamos aqui, ó. Why are polar bears white? Por que os ursos polares são brancos? Olha aqui a resposta aqui, ó. Porque foi questão de adaptação para camuflar, olha aqui, ó, camuflar lá no meio em que eles vivem. Aqui, ó, why do giraffes have long necks? Porque girafas têm pescoços grandes ou longos. Olha aqui, ó, é para elas se alimentarem, para alcançar aquelas árvores altas. Então, why do penguins swim so well but cannot fly? Porque os pinguins sabem nadar tão bem, mas não sabem voar. Aí bem aqui, ó, temos a resposta, que alguns estudos sugerem, atenção, que eles não são capazes de voar, ok? Mesmo sendo pássaros, eles não são capazes de voar. Aqui tem um estudo que está dizendo aqui, ó. Why do anteaters have such a long snout? Olha aqui, ó. Porque o tamanduá tem um nariz grande, um nariz longo. Olha aqui, ó. Aqui está dizendo que foi uma adaptação para ele conseguir se alimentar, para ele pegar as formigas em lugares estreitos e longos. Vamos aqui, ó.